Boa tarde, pacientes diabéticos e não diabéticos. Eu tenho aqui um artigo que eu recebi do Diabetes Care de março, agora, falando a respeito do fígado gorduroso. Então, os pacientes muitas vezes eles me perguntam: doutora Nádia, o que é o fígado gorduroso? Deu aqui no meu exame, de modo geral é o ultrassom do abdômen. Deu aqui que eu tenho fígado gorduroso. Isso é grave? O que é isso? Tem médicos que já me disseram que isso não é nada demais, e outros já dizem que é preciso fazer dieta e que isso acompanha o diabetes ou não. Como é que isso acontece? Então, o fígado gorduroso, ele acontece porque ocorre uma deposição de gordura dentro dele. Ele não consegue tirar dele, jogar para fora dele essa gordura que ele acumula. Muitos são os motivos. O fígado sempre sofre dessa mesma forma. Ele mostra gordura dentro dele, seja porque a pessoa ingeriu álcool, seja porque está com uma hepatite viral. Mas o mais comum é que é uma doença silenciosa e que acontece na grande maioria dos casos. A maioria dos casos hoje em dia não é devido ao álcool, não é devido à dislipidemia. Na verdade, sim, acontece uma dislipidemia, porém é secundária à resistência insulínica, que é a base do diabetes e do pré-diabetes. É uma condição genética, que pode ser grandemente genética, em que a família toda da pessoa é diabética, ou muito pouquinho genética, mas que vai se manifestar mais cedo ou mais tarde, conforme a pessoa tenha um estilo de vida, uma alimentação rica em gorduras, rica em refrigerantes, em açúcares. Aí aparece mais cedo, mesmo que a genética seja pequena. Ou se a pessoa tem uma genética enorme, pai, mãe, irmãos, todos diabéticos, mas ela é uma pessoa extremamente cuidadosa com a sua alimentação e que pratica exercício todo dia, então essa pessoa acaba que nunca manifesta. Agora, a resistência insulínica acaba levando ao fígado gorduroso. Então, o fígado gorduroso, ele aparece, na verdade, assim, cerca de, no mínimo, 50% dos diabéticos têm o fígado gorduroso. A gente sabe que é mais, mas estatisticamente é isso. Então, né, se no mundo nós temos mais de 400 milhões de diabéticos, você imagina, é um Brasil de fígado gorduroso no mínimo, no mundo. Então, pode ser uma doença, apesar de estar lá no ultrassom, um fígado gorduroso leve, um fígado gorduroso moderado. Então, apesar de ter esse diagnóstico de uma doença branda, uma doença leve, já pode estar acontecendo uma modificação que vai levar à cirrose, que vai levar à fibrose a princípio desse fígado e posteriormente à cirrose. Então, como é que eu vou saber se aquele fígado gorduroso é um fígado que está assim praticamente mantendo sua saúde, que não está evoluindo para uma doença mais séria, não vai acabar em cirrose, em câncer do fígado, nada disso? Como é que eu vou saber se a aparência é igual? Pode acontecer de duas formas. As enzimas do fígado, que são umas substâncias que deveriam estar dentro das células do fígado e que vão parar na circulação, essas enzimas elas podem estar elevadas, mas também podem estar normais e o fígado estar evoluindo para a fibrose. Então, a enzima é bom, porque você, quando ela está alta, você já sabe que tem um alerta, mas não pode confiar, não, está normal, está ótimo, não está. Pode não estar. Então, há exames mais recentes, não é? Que eles até explanam bem nesse artigo, que é do Diabetes Care, que é uma revista da Associação Americana de Diabetes, mas alguns exames nós ainda não temos aqui. Um exame que nós já temos aqui mede assim, o grau de dureza do fígado, de elasticidade ou não do fígado, que é a elastografia, ajuda muito. Então tá com transaminases normais, no sangue não aparece nada, a glicose ainda tá boa em jejum, ninguém está sabendo de nada, mas o fígado está gorduroso. Então, faz a elastografia que vai mostrar, está endurecido já ou não. Tem um risco enorme para fibrose? Já tem? Então, pronto, vai para o hepatologista, vai fazer uma biópsia hepática. E, por outro lado,
A ressonância magnética do fígado também ajuda. A ressonância magnética com espectroscopias de prótons é um exame especializado, é um exame mais caro, mas se existe essa possibilidade do paciente estar evoluindo mal, vale a pena. Por quê? Indica a necessidade de tratamento, mesmo que ainda não tenha o diagnóstico de diabetes. Ainda é somente uma glicemia de 102, um quadro de pré-diabetes, que poderia ser brando, mas que não está sendo brando no fígado. E isso já é um sinal que, quando ele não é brando no fígado, existe um estado inflamatório que envolve todo o organismo e que pode levar a um maior risco cardiovascular. Risco cardiovascular é o que, doutora Nádia? É o risco de infartar, o risco de ter um derrame. Esses são os principais riscos cardiovasculares, principalmente quando associado à pressão alta, dentre outros. Então, é isso. O fígado gorduroso é algo que precisa ser avaliado, não é tão superficial assim. Então, esse é o recado de hoje.